E aí pessoal, tudo bem? A gente vai brincar num local aqui que já é conhecido, né? Eu sempre sento atrás dessa árvore aqui que eu acho ela muito gostosa. Tem umas pedras aqui. A gente vai iniciar um vídeo legal. Mas antes disso eu quero falar com vocês. Pessoal, tá acontecendo, muita gente está me perguntando sobre profundidade de aparelhos. É tipo assim, exemplo, quantos metros determinado aparelho pega de profundidade? Pessoal, é complicada essa pergunta, hein? Existem muitas variáveis sobre profundidade de aparelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui para tentar explicar mais ou menos como é que funciona esse negócio de profundidade, para que vocês tomem cuidado na hora de comprar os seus aparelhos, tá bom? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais transparente possível, não vou entrar em nenhum termo técnico, tá bom? O que acontece? Primeiramente, que quantos metros, né? Cuidado, tá? Quando você vai comprar um aparelho, que eu vi alguns, o pessoal coloca lá quantos metros, aí determinado aparelho, o anunciante coloca 5 metros de profundidade. Pessoal, 5 metros de profundidade é um absurdo, tá bom? A média dos aparelhos aí de renome, de marcas aí, que a gente sabe, inclusive vários detectoristas vão concordar comigo, e se eu tiver errado também, por favor, coloca aí nos comentários. É um aparelho de marca, cara, tanto da MyLab quanto da Nokta, da Garrett, eles têm uma média de profundidade, esses que cabem no nosso bolso. Eu tô falando de aparelhos que a gente pode usar, tá? Que aí que todo mundo tem acesso aí, que é aparelho de 1.000 a 5, 8 mil reais, tá bom? Esses aparelhos, eles têm uma média de 20 a 40 centímetros, tá? Ah, mas tal pessoa pegou a 1 metro de profundidade. Sim, pega. Só que para pegar a 1 metro de profundidade, um determinado objeto, primeiramente a gente tem que saber as frequências. Como eu sempre tenho o costume de falar para vocês, quanto menor a frequência, mais fundo o objeto pega, porém objetos maiores. Quanto maior a frequência, mais raso ele pega objetos menores. Tá bom? Se você pegar um aparelho aí de 5 de frequência e um aparelho de 19 de frequência, né, que é uma frequência padrão, o aparelho de 5 vai conseguir penetrar mais rápido, vai penetrar mais fundo no solo do que o aparelho de 19. Em compensação, o aparelho de 5 consegue pegar objetos maiores, né? E o de 19, objetos menores. Se nessa penetração tiver um objeto bem pequeno, o de 5 não vai conseguir pegar. E o de 19, se ele conseguir penetrar, ele consegue pegar. Entendeu? É frequência. Aí o pessoal fala, mas como é que funciona a frequência? Vamos criar aqui uma situação fictícia, como se fosse uma espiral. Você pega uma espiral, né? Ele lança sinal. Quanto menos voltas no espiral, seria a frequência menor. Quanto mais voltas, seria a frequência maior. Quando você joga o seu aparelho em contato com o solo, o que acontece? Esse espiral, né? Fictício, tá, gente? Por favor. Ele vai tentar penetrar no solo. Por ele ter menos volta, que é a baixa frequência, ele consegue penetrar no solo e pegar e ir mais fundo. Quando a frequência é mais alta, ele não consegue atingir muito o solo, tá? Então, quer dizer, mas ele, compensação, ele consegue ter mais campo para enxergar mais objetos, que são os objetos menores, tá bom?
Gente, é mais ou menos, é uma ficção, tá? Tô criando aí, você imagina na sua cabeça, tá, gente? Como é que funciona uma frequência de aparelho. Tem vários fatores que influenciam na penetração de solo. Bobina, a CPU do aparelho, tá? Ela tem que ter uma boa qualidade de, né? Uma boa tecnologia para isso, tá? E o tipo de solo, tá? O tipo de solo influencia muito na penetração. O objeto em questão, a oxidação que está em volta dele, quanto tempo faz que ele está ali no solo, né? Que isso aí influencia, que cria-se uma pátina. E a posição também do objeto enterrado, tá? Um exemplo, se você pegar uma moeda, é mais fácil de localizar. E se essa moeda estiver assim? Mais difícil. Você está entendendo? Então a posição também do objeto influencia muito. Então o que eu tenho a dizer para vocês? Cuidado com esse negócio de aparelho pega 1 metro, 2 metros, 5 metros, tá? Eu não estou falando que não tem. Existe, mas custa uma fortuna. E eu estou falando de fortuna mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. O lançamento da MyLab aí é um aparelho aí que beira seus 30 mil reais, tá? Ele tem uma profundidade média de 60 centímetros, gente. Pode pegar mais fundo? Sim, pode pegar mais fundo, mas tem as variáveis que eu falei para você. Solo, tipo de solo, o tipo de bobina que está usando, o objeto em questão, como é que ele está posicionado no solo, a oxidação em volta desse objeto, tá bom? Então, se um aparelho de praticamente 30 mil reais, que é um aparelho profissional, consegue pegar uma média, né, de 60 centímetros, você imagina esses aparelhos que a gente usa, né? Que é aparelho aí, no caso eu uso um Vanquish, né? De 3 mil e poucos reais, que é o 540, a versão ProPEC. Ou um Equinox, ou até menos um aparelho mais baixo aí, né? Um Go-Fi, que seja, né? Você está entendendo o que eu quero dizer, gente? Esse negócio de penetração, de profundidade, cara, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado, tá? Tem pessoas que faz alguns anúncios e coloca com o aparelho, pega 2, 3 metros. Pô, é irreal, tá, gente? Pode pegar 2, 3 metros, sem enterrar um carro aqui embaixo, aqui a 3 metros de profundidade, você passar o aparelho, ele vai pegar o carro. Mas você tá entendendo o volume? Agora, uma moeda, pegar 2, 3 metros, uma pepitinha a 2, 3 metros, não é assim que funciona, tá bom? Então a média dos nossos detectores é na média de 20 a uns 40 centímetros. Pega mais? Sim, pega mais. Eu mesmo, vocês já viram, eu com o Vanquish, com a bobina V12 dele, eu já cheguei a passar de meio metro para achar um objeto pequeno. E teve casos que eu não gravei, que eu consegui cavar mais de 1 metro e era uma latinha de refrigerante, quase 1 metro de profundidade. Você está entendendo? Então aquilo que eu digo para você, o tamanho do objeto, o solo, influencia muito. Então é apenas a dica que eu estou dando hoje para vocês, tá? Não, quando vocês for comprar aparelho, não fique nessas ideias de quantos metros o aparelho pega. Para pegar 1 metro, tem que ter bala na agulha, tá? E é aparelho caro. Pode se pegar? Sim, pode. Vai depender do objeto em questão, como eu disse no começo do vídeo. Ok, gente? Apenas uma dica. Cuidado com as propagandas, tá? As grandes lojas aí que vendem produtos aí, as de marcas, elas não vão, eu tenho quase certeza que elas não vão chegar e falar assim que determinado aparelho pega tantos metros de profundidade. Por quê? O pessoal sabe disso, né, cara? Eles querem vender o produto deles, mas também não baseado numa coisa que é irreal. Eles vão vender e vão dar uma média para vocês, tá? Então aqui, ó, o meu Vanquish 540 com a bobina V12, tá? Então vou falar dos aparelhos que eu tenho aqui. A média dele é de 20 a 40 centímetros para objetos comuns, tá? 30 centímetros ali praticamente é garantido, tá? E é um Vanquish 540.
O Equinox trabalha nesse padrão também, tá? E olha que eles são multifrequência, então eles têm a frequência de 5, que é bem baixa, consegue uma boa penetração de solo, tá? E eles também têm a frequência alta, né? Que eles trabalham que deixa mais raso, mas em compensação objetos menores, ok? O meu Monster com aquela bobina pequena, ele pega bem raso, cara. Ele pode pegar ali 20 centímetros, 10 centímetros, dependendo do tamanho, 30 centímetros, e dependendo do objeto até mais, mas é uma bobina pequena, porque quando a bobina é pequena, o campo é menor, então o que acontece? Ela fica mais concentrada e ela consegue pegar objetos menores. Quando a bobina é maior, a onda é maior e ela consegue penetrar mais e pegar objetos maiores. Tá bom, gente? Para não ficar muito repetitivo, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês entendam, tá? Tome cuidado nos anúncios que tem. Eu já vi anúncios no Mercado Livre de um determinado aparelho e lá na descrição está falando que ele pega 5 metros de profundidade. Não é verdade, tá bom? É um aparelho que eu não vou citar porque eu não estou aqui para depreciar nenhuma marca, nenhum aparelho, tá? É um aparelho ali que trabalha aí na média dos seus 20, 30, talvez 40 centímetros. Mas os caras colocam no anúncio que ele pega 5 metros de profundidade. Não é verdade. Tá bom? Então, quando vocês for comprar o aparelho, vocês já sabem essa média de trabalho. E se acha muita coisa nessa média de profundidade. Vai ter momentos que você vai pegar seu aparelho e vai achar um negócio absurdo, talvez mais de 1 metro? Sim, sim, com certeza isso vai acontecer. Dependendo do objeto, você vai acabar até mais de 1 metro, você vai acabar até desistindo ou vai insistir, tá bom? Mas é casos que determinam o tamanho do objeto, a posição que ele está, o tipo de solo em cima. Ok? Espero ter ajudado a todos. E você aí que é detectorista aí, que já tem uma bagagem aí, por favor, né? Ajuda a gente aí nos comentários para ajudar a comunidade aí, tá? Com essa questão. Então, se vocês puderem colocar aí, fazer um comentário, tá? Se eu tiver errado, por favor, coloca ali, que seja construtivo e me ajuda. Tá bom? Beleza, então? Tamo junto? Agora eu fecho esse vídeo e a gente vai brincar. Tchau, tchau. Fica com Deus.